Agora vamos começar aqui do artigo 132. Ele vai falar quando será aplicada, em que casos será aplicada a demissão. Então, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Primeiro, crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Existe a acumulação de cargo legal, mas a demissão será aplicada quando a acumulação for ilegal. E o 13º, transgressão dos incisos 9º ao 16º do artigo 17, que são eles: valer-se de cargo para lograr provimento pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Participar de gerência ou administração da sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Atuar como procurador ou intermediário junto ao órgão ou à entidade pública em que estiver lotado ou em exercício, exceto quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. 12º, que receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, na transgressão desses incisos que eu falei agora, será aplicada a demissão. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Então, se a pessoa já estiver aposentado ou estiver em disponibilidade e for apurado, for detectado que quando ele estava na ativa, ele cometeu uma falta passível de demissão. Então, a aposentadoria dele será cassada, ou a disponibilidade, seja qual for o caso. A ação disciplinar prescreverá, primeiro, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2. Em 2 anos, prescreve quanto à suspensão e prescreve em 180 dias quanto à advertência. O prazo dessa prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Então, vamos supor que o servidor público ele cometeu uma falta que era punível com demissão. E foi levado a conhecimento, o servidor praticou a falta em 2010 e antes de completar os 5 anos, 2014, foi
ficou sabendo dessa infração. Então, começa a contar os 5 anos a partir da data do que o fato se tornou conhecido. Então, né, 2010, 2015, prescreveu não, 2014 tomou ciência, a partir daí começa a correr o prazo da prescrição. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares, capituladas também como crime. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Então, a partir do momento que foi aberta a sindicância ou o processo disciplinar, o PAD, para de correr esse prazo da prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, assegurada ao acusado ampla defesa. Então, se a autoridade tomou ciência de uma irregularidade que é provável que vai ser aplicada uma penalidade de advertência ou de suspensão até 30 dias. Então, será aberta uma sindicância. Se for já naqueles casos que, se for detectado mesmo que é verídico o fato que cabe a demissão, já se abre direto um processo administrativo disciplinar. Da sindicância poderá resultar três hipóteses: arquivamento do processo, se não for detectado, se não for apurado que houve mesmo o fato, então arquiva-se o processo. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias na sindicância. E a instauração do processo disciplinar, se detectou que vai ter como resultado uma suspensão de mais de 30 dias ou uma demissão. Então, tem que se converter a sindicância em processo disciplinar. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo e comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Foi o que eu falei anteriormente. Do afastamento preventivo. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, abriu um processo administrativo disciplinar contra o servidor X. E para que ele não possa ter influência nessa apuração, se faz o afastamento preventivo. Ele será afastado por 60 dias, mas continua a receber sua remuneração nesses 60 dias. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.